A casa ficava num bairro antigo de Mariana, em Minas Gerais, dessas ruas estreitas, cheias de ladeiras, onde a vizinhança conhece o nome do seu cachorro antes de saber o seu. Era começo de agosto. O inverno mineiro ainda rondava as manhãs com aquele frio miúdo que escapa pelas frestas da janela. A gente tinha se mudado fazia menos de 2 meses, e eu ainda aprendia a ouvir os barulhos da casa como quem tenta decifrar um novo idioma. As tábuas do assoalho estalavam nas madrugadas, o aquecedor fazia um barulho de suspiro velho, e a luz da varanda, aquela maldita lâmpada acima da porta, teimava em oscilar como se estivesse indecisa entre iluminar ou esconder. Meu nome é Clara. Eu dava aulas de literatura no colégio estadual ali perto. Saía de casa antes do sol nascer, com cheiro de café morno na blusa e a bolsa cheia de provas por corrigir. Meu marido, Caio, saía mais tarde. Trabalhava como coordenador pedagógico na Secretaria de Educação do município. Terno simples, mochila preta, passo apressado. Um beijo leve no vidro da porta da cozinha e um boa sorte sussurrado que, naquele tempo, ainda carregava ternura. Nosso filho, Lucas, tinha 8 anos. Curioso até demais, daqueles que decoram curiosidades inúteis como se fossem tesouros. A pequena Júlia tinha 5. Colecionava pedras coloridas e folhas secas que dizia serem mágicas. Numa sexta-feira qualquer, o Caio completou 42 anos. Eu quis fazer algo íntimo, simples. Um jantar só nosso. Comida feita com calma, a mesa arrumada com uma toalha herdada da minha avó, e os desenhos tortos das crianças decorando os pratos. Júlia até fez uma coroa de papel e pintou com canetinha dourada. Dizia que aniversário sem coroa não valia. O cheiro do frango assando com alecrim se espalhava pela casa quando Caio chegou. Usava aquele blazer azul que eu sempre elogiava. Ele não era alto, mas naquela roupa parecia mais inteiro. Veio direto para a cozinha, tirou o relógio e sorriu. Isso aqui tá cheiroso demais, hein? Parece que você ameaçou o forno com manteiga. A gente fez um acordo, na verdade. A manteiga pediu paz. Eu aceitei. Ele riu. As crianças gritaram seu nome, como se ele tivesse voltado de uma viagem longa. A noite correu com uma naturalidade, quase poética. O jantar, os cartões infantis cheios de erros de ortografia, o bolo de chocolate com um toque de café que eu nunca confessaria, tudo parecia alinhado, seguro. Por um instante, até a luz da varanda estabilizou. Mas depois do bolo, quando os pratos estavam na pia e a água quente ainda fazia fumaça, ele se virou para mim com um gesto contido, como quem vai dizer algo que vinha amadurecendo há tempo demais. Posso te perguntar uma coisa? Se prometer que não vai se assustar? Eu dou aula para adolescentes. Caio. Minha vida é fingir que nada me surpreende. Fala. Ele não riu. E isso já foi um prenúncio. E se eu te pedisse uma noite livre? Só uma. Sem cobranças, sem perguntas. Um passe, entende? Por alguns segundos, achei que era piada. Meu cérebro até pescou uma resposta com citação do Machado de Assis. Mas meu corpo sentiu a pausa nos ombros dele. A lâmpada da varanda piscou de novo. O silêncio dentro da pia pareceu mais alto. Você tá falando sério? É só uma ideia. Não sei se faria. Mas pensei. 42 anos nas costas. Clara. Às vezes me dá esse nó na garganta. Essa sensação de que tudo tá contado. Eu amo você. Amo nossas crianças. Só, me sinto inquieto. Então você quer um bilhete assinado dizendo que pode sair da nossa vida por uma noite? Ele balançou a cabeça devagar. Tinha vergonha nos olhos. Mas não recuou. Sem esconder nada. Sem machucar. Só, uma pausa. Não, Caio. Falei baixo, sem grito. E a palavra ficou ali, parada entre nós dois, como um móvel pesado que ninguém quer mover. Ele engoliu seco. Eu sabia que você ia dizer isso. Era só uma pergunta. Uma pergunta que custa. E você já gastou esse preço. Ele se encostou na pia, as mãos segurando a borda como quem tenta não escorregar de si mesmo. Eu só quis ser honesto. Às vezes, Caio, a honestidade vem depois da intenção. E aí ela já chega tarde demais. Ficamos ali, lado a lado, lavando pratos com uma tensão que não saía com sabão. E quando finalmente desligamos a luz da cozinha,
A lâmpada da varanda piscou uma última vez, como se estivesse ouvindo tudo. No dia seguinte, o mundo fingiu normalidade. Acordamos no mesmo horário. Preparei o café da manhã como sempre. Leite morno, pão francês e aquele requeijão que só vende na padaria da esquina. Lucas contou uma piada sem graça. Júlia derramou suco na blusa. E Caio agiu como se a noite anterior tivesse sido só um ruído que o tempo apagaria. Mas eu não esqueci. Não conseguia. Na escola, dei aula sobre Clarice Lispector tentando não me ver nas entrelinhas. Meus alunos pareciam distraídos, mas uma menina levantou a mão e perguntou: Professora, por que as personagens da Clarice sempre parecem presas por dentro? Eu travei por um segundo. E menti com leveza. Porque às vezes é mais fácil fingir que está tudo bem do que admitir que algo se partiu. Voltei para casa antes do pôr do sol. O vento soprava seco, espalhando folhas na calçada como se tentasse varrer alguma coisa que insistia em ficar. A luminária da varanda ainda tremeluzia, indecisa. Caio já estava lá, sentado no sofá com Júlia adormecida no colo e Lucas vendo desenho no volume mínimo. Fingi calma. Preparei um chá. As xícaras estavam no mesmo lugar, mas tudo mais parecia deslocado. Quando as crianças dormiram, nos vimos novamente na cozinha. Aquela cozinha que tinha sido palco de tantos recomeços, agora parecia encolhida. Ele se aproximou com cuidado, como quem teme quebrar algo já frágil. Sobre ontem? Levantei a mão. Caio, não. Mas Você fez a pergunta. Agora ela existe. Não adianta querer desdizer. Ele ficou quieto. O silêncio cresceu entre nós. E foi nesse vácuo que algo invisível começou a desmoronar. Nos dias seguintes, seguimos a coreografia do cotidiano. Banhos, mochilas, tarefas, jantares. E eu fingia bem. Tão bem que até minha mãe, ao ligar num domingo, disse que minha voz parecia tranquila. Mal sabia ela que tranquilidade é um dos melhores disfarces da dor. Na quarta-feira à noite, a notificação chegou no meu celular. Um e-mail do nosso cartão de crédito conjunto. Valor pendente, R$ 1.163,52. Hospedagem em um hotel em Goiânia. O mesmo final de semana do aniversário dele. Minha primeira reação foi racionalizar. Alguma reunião da secretaria. Uma viagem de última hora. Mas o valor e o horário não faziam sentido. Abri o notebook e entrei no e-mail familiar. Busquei por hotel. E lá estava. Confirmação de reserva em nome dele. Um quarto de casal, uma noite. Encaminhado para outro e-mail. Mariana Castro 87 @. Meu estômago virou pedra. Mariana. A vizinha nova. A que pediu açúcar 2 vezes na mesma semana. A que usava camisetas de bandas dos anos 90 e parecia sempre saber a hora exata de aparecer na calçada. Minutos depois, Caio chegou. Tirou os sapatos na porta, pendurou o casaco e disse como se nada estivesse em ruínas. Tudo certo por aqui? Eu nem me virei. Por que você reservou um quarto no fim de semana do seu aniversário? Silêncio. Denso. Cortante. E por que o comprovante foi encaminhado para Mariana? Ele paralisou. Um homem congelado na imagem de si mesmo. Tentou falar, mas nenhum som saiu de imediato. E então, a frase inevitável. Não é o que você está pensando. Tive vontade de rir, de gritar, de quebrar a caneca na pia. Mas respirei fundo. E apenas disse. Então me diz o que eu estou pensando, Caio. Ele hesitou. Os olhos marejaram. O corpo afundou na própria culpa. A gente trocou mensagens. Eu estava confuso, me sentindo velho, invisível. Foi só uma vez. Eu juro. Uma única vez. A cadeira atrás de mim me segurou quando as pernas falharam. Só uma vez? Sim. Não significou nada. Eu estava fora de mim. E agora? Já voltou. Ele não respondeu. Sabia que qualquer palavra ali só aprofundaria o estrago. Vá embora, Caio. Antes que as crianças acordem e eu tenha que mentir sobre quem você é. Ele tentou argumentar. Uma desculpa mal costurada. Um pedido sussurrado. Mas eu fui firme. Sai. Agora.
Ouvi o som da mala sendo fechada no andar de cima, o zíper parecendo mais um corte do que um fechamento. E quando ele desceu, carregando o próprio silêncio, um desenho do Lucas caiu da geladeira. Uma família desenhada com lápis de cor, 4 bonecos de mãos dadas sob um sol amarelo. Ele olhou. Eu não. A porta se abriu. O vento entrou primeiro. E o homem que saiu não era mais o meu. Na manhã seguinte, a casa parecia desabitada. Não pelo número de pessoas. Lucas ainda reclamava do leite sem achocolatado, e Júlia tentava enfiar um laço no rabo do gato com toda a delicadeza que uma criança de 5 anos consegue ter. Mas o ar estava diferente. Faltava o som das chaves do Caio batendo na comoda, o cheiro do desodorante dele no corredor. Faltava ele, e sobrou tudo o que ficou depois. Disse às crianças que o pai tinha ido passar uns dias com os avós. Eles aceitaram com a fé que só criança tem, aquela que não questiona a lógica do mundo, só obedece às versões que os adultos oferecem. Depois que levei os dois para a escola, sentei no sofá com a xícara de chá já fria na mão e abri o notebook. Digitei, advogada de família em Mariana. Entre os nomes que apareceram, escolhi o mais simples, doutora Janaína Souza. Atendi ao impulso e marquei uma consulta para aquela tarde mesmo. Às 10 horas, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e reconheci na hora. Mariana, a mulher da casa da frente. Cabelo preso de qualquer jeito, moletom cinza e um pote de plástico nas mãos. Brownies. Claro. Como se açúcar fosse capaz de remendar um buraco desses. Abri a porta devagar. Clara, ela disse, sem maquiagem, sem defesa, só com uma culpa mal disfarçada nos olhos. Por favor, me escuta. Só 1 minuto. Por um segundo, pensei em fechar a porta ali mesmo. Mas a imagem dela plantada na varanda, visível para todos os vizinhos, me deu náusea. Eu não queria ser assunto. Não daquele jeito. Fiz sinal com a cabeça. Ela entrou, hesitante. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma onde, dias antes, cantamos parabéns. Colocou o pote no centro, como se fosse uma oferenda. Eu não sabia o que trazer. E decidiu trazer açúcar para uma mulher traída. Ela baixou a cabeça. Eu mereço isso. Silêncio. Ela começou a falar. Disse que Caio mandava mensagens há semanas. Que parecia perdido, triste. Que falava da nossa crise como se já estivéssemos em ruínas. Disse que resistiu. Que disse para ele conversar comigo. Mas ele me disse que você tinha concordado. Que estavam pensando em abrir o casamento. Que não era traição. Que você só não queria saber os detalhes. Meu coração afundou. Então ele mentiu para você também. Ela assentiu. Chorava agora. Sem barulho, mas com os olhos inchados. Eu fui idiota. Eu sei. Quis acreditar porque fazia tanto tempo que ninguém me olhava daquele jeito. Minha vontade era explodir. De raiva. De pena. Das duas ao mesmo tempo. Mas me contive. Eu não odeio você, Mariana. Só não quero mais olhar para sua cara. Nem atravessar a rua e te ver regando plantas. Você entende? Ela tentou argumentar. Mas eu fui direta. Some da minha vista. Aluga outra casa, outro estado, outra vida. Mas sai da minha porta. Ela não protestou. Pegou o pote, hesitou, e deixou sobre a mesa mesmo assim. Ao sair, a lâmpada da varanda piscou, como se o universo tivesse perdido o compasso também. Às 2 da tarde, me sentei diante da doutora Janaína num escritório pequeno sobre uma academia de pilates. Contei tudo, desde o pedido de uma noite livre até o e-mail. Ela não expressou surpresa. Só anotava com caneta azul, firme. Quando terminei, ela disse: "Você tem opções." Essas 3 palavras me devolveram o ar. Ela explicou com clareza: separação de corpos, guarda compartilhada, divisão de bens. Sem drama, sem pena, só estrutura. Voltei para casa com uma pasta de papéis no colo e uma raiva calma no peito. À noite, Caio mandou mensagem: "Posso ligar para as crianças?" Respondi: "Sim." Eles contaram do dia, das atividades na escola, do dente de leite do Lucas que caiu. E quando se despediram,
Ele ficou na linha. Clara, a gente precisa conversar. Eu já conversei com uma advogada. Do outro lado, ele engoliu seco. Não disse mais nada. Eu desliguei. Depois, fiquei sozinha na cozinha escura, com a luz da varanda piscando como sempre. Mas, pela primeira vez, aquele piscar não me parecia defeito. Era quase um aviso. No sábado seguinte, Caio veio buscar as crianças. Estava diferente. Mais magro, olhar baixo, e um cuidado nas palavras que me soava ensaiado. As mochilas estão prontas? Assenti. Obrigado. Ele abaixou para falar com Júlia, que correu animada, mostrando um desenho. Lucas já o esperava no carro. Quando ele virou as costas, eu ainda segurava o desenho da menina na mão, uma casa com 2 portas, uma de cada lado, cada porta com uma lâmpada acesa. Fechei a porta assim que eles saíram. A casa, agora vazia, parecia maior, mas não era o tipo de espaço que convida. Era o tipo que ecoa. Passei a tarde limpando compulsivamente. Não por sujeira, por necessidade de controle. Doei roupas, tirei papéis velhos da gaveta, joguei fora panfletos de escola de música que Caio sempre dizia que ia ligar um dia. No fundo do armário, encontrei a toalha de mesa do jantar de aniversário dele, aquela que Júlia tinha ajudado a escolher. Segurei por um tempo. Depois dobrei com cuidado e coloquei na caixa de doações. Era um gesto pequeno, mas senti algo se mover dentro de mim. Na semana seguinte, voltei ao escritório da doutora Janaína. Ela me mostrou o esboço do acordo. Guarda compartilhada, pensão, divisão bancária. Assinei sem hesitar. Você está indo muito bem, ela disse, com voz firme. Quis responder que bem era exagero, que ainda doía para abrir a geladeira e ver o iogurte que só ele tomava, mas preferi não dizer nada. Na volta, o vento estava forte, daqueles que anunciam mudança de estação, mesmo que o calendário ainda não diga nada. E, ao entrar em casa, pela primeira vez, reparei, a luz da varanda não piscava mais. Ficava ali, firme, como se tivesse cansado da indecisão. Naquela noite, Caio ligou para dizer que os dois estavam comendo pizza. Júlia mostrou a fatia pela câmera. Lucas contou que ganhou 3 partidas de dominó do pai. Eles estão bem, ele disse, olhando diretamente para mim, como quem queria incluir algo nas entrelinhas. Sim, e vão continuar bem. Ele hesitou. Eu comecei terapia. Assenti. Espero que funcione. Tem coisas em você que eu não sei se nasceram quebradas ou se foram sendo lascadas com o tempo. Silêncio. Você acha que algum dia vai me perdoar? Não respondi. Porque naquele momento, não sabia. As noites em que a casa era só minha viraram um novo tipo de silêncio. Não mais o silêncio que pesa, mas o que escuta. Eu preparava o jantar sem pressa, dobrava as roupas das crianças em silêncio, e às vezes simplesmente me sentava perto da janela com um chá quente, observando o reflexo da luz da varanda no vidro. Aos poucos, fui sentindo o corpo se acostumar com a ausência como se fosse um novo hábito. Não doía menos, doía diferente. A dor mudou de lugar, antes era no peito, agora era nos gestos que deixei de fazer. Um dia, Lucas perguntou: Mãe, por que agora a gente tem 2 casas? Respirei fundo antes de responder. Porque às vezes o amor precisa de espaço para não se machucar mais. Ele pensou por um segundo. Igual quando a gente separa os brinquedos para eles não quebrarem. Quase isso, filho. Na escola, dei uma aula sobre Cecília Meirelles. Pedi que os alunos escrevessem sobre o que permanece quando tudo parece ter mudado. Uma menina escreveu: Fica o que teve raiz. Li e senti os olhos encherem. Mas não chorei. Não mais por fora. Na semana seguinte, recebi um e-mail inesperado. Uma colega da escola tinha me indicado para um concurso de crônicas da Secretaria de Cultura de Minas. Um projeto voltado a professoras que escreviam sobre cotidiano e transformação. Quase apaguei o e-mail, por impulso. Mas em vez disso, abri um novo documento. No topo, digitei: Começar de novo não é esquecer. É escolher continuar. Escrevi sobre a lâmpada da varanda, sobre como ela piscava antes de se firmar, e como, às vezes,
É isso que a gente precisa, vacilar antes de acender de vez. Enviei o texto sem expectativa. Algumas semanas depois, recebi a resposta. Não venci, mas recebi uma menção honrosa. E, com ela, um bilhete da curadora do projeto. Sua voz permanece depois da leitura. Continue. Mostrei o bilhete para Lucas. Ele aplaudiu, rindo como se fosse um prêmio de televisão. Vai ganhar troféu? Vai ganhar espaço, respondi. Naquela noite, quando as crianças dormiram, fui até a varanda. A luz seguia acesa. Não piscava mais. Como se tivesse aprendido a sustentar a própria claridade. E ali, naquela claridade calma, pensei. Não é sobre voltar a ser como antes. É sobre ser outra coisa. Algo que ainda não sei o nome, mas sei que é meu. O tempo passou sem pressa, mas também sem pausas. O divórcio saiu numa manhã de terça-feira. Um envelope branco deixado pela portaria. Dentro, 3 páginas impressas, carimbadas, assinadas. Nenhuma lágrima caiu, não porque não houvesse dor, mas porque, naquele ponto, ela já tinha se transformado em outra coisa. Algo silencioso e firme. Mostrei o papel para as crianças com delicadeza. Lucas perguntou se isso queria dizer que o pai não ia mais voltar. Eu respondi com honestidade. Ele vai continuar sendo pai. Mas agora, em outra casa, com outro papel. Júlia, sem entender direito, pediu panqueca no jantar. Fiz. E ela comeu como se nada tivesse mudado. E talvez, para ela, não tivesse mesmo. As semanas viraram meses. Caio vinha buscar os 2 aos sábados, deixava no domingo à noite. Trocávamos poucas palavras. Práticas. Objetivas. Era como dividir a guarda de um pequeno universo, sem queimar as estrelas. Em uma dessas visitas, ele ficou na varanda por alguns minutos a mais. Você tá diferente, Clara, disse, com um sorriso quase tímido. Melhor. Estou aprendendo a andar sem muleta. E tá indo bem. Assenti. Sem raiva, sem desejo. Só com uma calma que levou tempo para chegar. No mês de setembro, recebi um e-mail com o título: Parabéns, professora Clara, selecionada. Era uma residência literária em Recife. 4 semanas de oficina, escrita e encontros com autoras brasileiras. Me inscrevi sem contar para ninguém. Fiz isso por mim. Fui. Escrevi. E pela primeira vez, contei minha história sem dor. Falei sobre uma mulher que não se apagou. Só trocou de luz. O texto virou o livro. Pequeno, independente, mas cheio de verdade. Chamei de Coisas que não apagam. Dediquei. Para Lucas e Júlia, que me ensinaram que há beleza em continuar mesmo depois da quebra. Caio apareceu no lançamento. Ficou no fundo da livraria, discreto. Quando me aproximei, ele disse: Você virou tudo isso sem mim. Talvez por causa disso. Nos olhamos por alguns segundos. Nenhum arrependimento. Nenhum pedido. Só reconhecimento. Naquela noite, voltei para casa com os pés cansados, mas a alma leve. Lucas dormia no sofá com o livro aberto no colo. Júlia desenhava vagalumes numa folha azul. Fui até a varanda. A luz seguia acesa. Nem forte demais, nem fraca. Só estável. Encostei no batente da porta e sussurrei para o vento. Agora sim, tá tudo no lugar. E pela primeira vez, não era promessa. Era constatação.